A gente vai começar esse vídeo ouvindo um dos melhores comentaristas do futebol brasileiro, que é Marcelo Beckler. Então presta bastante atenção no que ele falou sobre Cruzeiro e Flamengo da temporada passada, mas especificamente comparando Matheus Pereira e De Arrascaeta. Acho que o jogo de hoje mostra muito bem a diferença que eu acho do Arrascaeta para um outro camisa 10 como ele. Eu acho o Arrascaeta um jogadoraço, os números falam por si só e eu quero no meu time todos os dias do ano. Mas ele é um jogador de jogadas. O Matheus Pereira é um jogador de jogo. O Matheus Pereira dita o ritmo do jogo. Hoje, em vários momentos, o jogo era o que o Matheus Pereira queria que fosse. O melhor Arrascaeta, isso não acontece. Ele vai estar dentro da área, ele vai achar um gol impossível, ele vai achar um passe impossível. Acho que ele acha passes mais geniais, Ele vai fazer gol de bicicleta, ele é muito mais decisivo que o Matheus Pereira. Os números do Arrascaeta são 14 gols, 10 assistências no campeonato. Ele é o vice-artilheiro, ele é o principal assistente. Não dá pra falar que esse cara não joga, por isso que eu quero todos os dias. Mas se você quer um cara pra ditar ritmo do jogo, um 10 pra ditar o ritmo do jogo, o Matheus Pereira, e antes o Everton Ribeiro, que tava junto do Arrascaeta nos dois times, né? No Cruzeiro e depois no Flamengo, faz mais do que o Arrascaeta. Em alguns momentos o Flamengo sente falta, tá? E eu não vou mentir pra vocês, pra mim essa é uma das melhores análises que a gente teve no jornalismo esportivo brasileiro em muito tempo. Botar esses meias em caixinhas diferentes, acho que faz parte de um entendimento muito claro do real impacto que cada um tem no jogo. Só que aí eu pergunto a vocês, hoje o camisa 10 do Atlético é o Dudu. E aí? O Dudu é um jogador de jogadas ou o Dudu é um jogador de lances específicos e isso acaba condicionando muito o jogo dele? O Dudu é o cara do controle ou o cara do momento decisivo? E acho que eu não sei. O Dudu ele ainda tá se descobrindo como jogador. Se você me fizesse essa pergunta na temporada passada, eu ia falar que o Dudu é o jogador dos lances incríveis. Um jogador mais terminal, um jogador com capacidade de desequilíbrio no último terço muito acima da média. Porque foi o que o Dudu apresentou na Série B do ano passado. Qual foram os lances que mais chamaram a atenção em relação ao Dudu em 2025? O golaço que ele fez contra o Paysandu, o golaço que ele fez contra o Botafogo de São Paulo. Então isso tudo gerou um cenário muito favorável pra gente falar: o Dudu é muito mais Arrascaeta. Só que aí a gente viu o Dudu atual. Eu acho que ele tem muito de Matheus Pereira. Desce pra pegar essa bola nos pés dos volantes, constrói o jogo desde a origem, articula muito bem as jogadas. Então talvez um Dudu que em um primeiro momento fosse mais desequilibrante, nesse momento talvez faça um papel para complementar a necessidade que o time tem e se torna um meio-campo ainda mais plural, que é capaz do lance desequilibrante e é capaz também dessa condição de jogo o tempo inteiro sendo ritmada por ele. Eu vou falar que é um ritmista, mas não tem como não dizer que o Dudu não é um articulador. Que para, pensa, reflete, toca bastante na bola. E o Dudu ele ainda tem essa especificidade, né? É um jogador extremamente dinâmico. É um jogador extremamente capaz de tá participando do jogo em fases diferentes, de maneiras diferentes. E eu acho que isso engrandece o Dudu e permite a gente ver um pouquinho de Arrascaeta no Dudu e um pouquinho de Matheus Pereira no Dudu. E acho que a questão do Cruzeiro ser um dos times interessados no Dudu na temporada passada deixa muito claro esse lado Matheus Pereira que ele tem. Deixa muito claro esse lado que lembra o meia do Cruzeiro. Vamos ver alguns números e alguns lances pra gente mergulhar nessa definição em relação ao Dudu. Tem bastante coisa legal pra gente ver, então vou pedir pra você deixar o like, se inscrever nesse canal, conteúdo de alta qualidade, análise de alta qualidade aqui, tanto vindo no Marcelo Beckler, a gente trazendo pro universo do Furacão. Dudu Kojitski, mais um pra pintar o golaço! Que bela recuperação, hein? Olha como só que o Bahia não consegue ser jogando. Ela volta pra Dudu. Ajeitou! O Dudu é cada vez menos um Matheus Pereira, um De Arrascaeta, mas o Matheus Pereira. Deve ter dado um ruidinho no áudio, mas já consertamos aqui. O Dudu, 0.3 chutes por jogo, 0.7 passe-chave. O Arrascaeta é um cara muito mais terminal. O Arrascaeta tem quase 4 ações por jogo no último terço, somando chutes e passe-chave. Mas aí a gente entra num cenário. O Dudu, beleza? Tem quase um terço das ações com a bola do Matheus, mas tem um aproveitamento de passe muito alto. O Matheus
tá num time que toca muito mais na bola, né? O Cruzeiro dessa temporada acaba sendo um time que toca muito mais na bola, isso acaba fazendo muita diferença pra ele ser esse cara que condiciona muito o jogo. Mas eu acho que as melhores posses de bola do Atlético são quando o Dudu tá participando. Principalmente quando a gente consegue juntar Dudu e Esquivel. E aí a gente entra numa outra questão. Ótimo o Dudu tá contribuindo dessa maneira, mas o Dudu, quando ele é mais Arrascaeta, aí eu acho que o bicho pega e é isso que eu quero. Lindo lance do Dudu Kojitski, mais um pra mim. Então a gente vai dar uma olhadinha em alguns lances que eu deixo claro como o Dudu tem momentos de Arrascaeta no último terço ali extremamente desequilibrante. Ó, vamos começar desde a temporada passada. O Dudu no jogo contra o Paysandu faz isso aí, né? Essa pintura absurda. Deixa o marcador pra trás, chega no último terço, batida no canto do goleiro. Cara, eu sinto muita falta de ver o Dudu nesse movimento, sabia? Eu sinto muita falta de ver o Dudu com a coragem de arriscar um pouquinho mais, de conduzir um pouquinho mais, sabe? De tentar jogadas como essa. Volto a dizer, eu vejo um Dudu muito coletivo, mas acho que a individualidade dele pode brilhar muito, como brilhou nesse lance aí que, pô, parou o futebol brasileiro, né? Um lance digno dos maiores craques que tem. Muito raro você ver um gol desse no futebol brasileiro. Dudu foi carimbando todo mundo e fez esse golaço. Não foi só na Série B que ele mostrou essa capacidade de último terço, não, cara. Essa bola no jogo do Bahia é espetacular. Ele vira o pé aqui, ele consegue encontrar o Benavides atacando o corredor. E assim, é que o Bena acho que perde um pouquinho do tempo do lance, mas passe absurdo. E óbvio, não tem como não falar do gol no Atletiba, que também mostra essa capacidade do Dudu de chegar no último terço, de trazer relevância pro último terço ali. Então o que eu quero entender nesse cenário como um todo? Como eu falei, acho que o Dudu ainda tá se descobrindo como jogador. Acho que o Dudu ainda tá se entendendo qual é o melhor perfil dele, como ele pode ser a melhor versão dele ali com a camisa do Atlético. E acho que o Dudu já apresenta cenários que naturalmente vão ser potencializados conforme o Atlético coletivamente for melhorando, mas o Dudu também for amadurecendo, de alguns dos melhores meio-campistas do Brasil. O Dudu ainda é um jogador de potencial. O Dudu é uma realidade de muito potencial. Então, naturalmente, vai se agregar coisas ao jogo dele. E aí a gente fala de um teto infinito. Mas eu acho que um dos desafios que o Odair tem na temporada é exatamente esse. É ir potencializando o Dudu, é ir potencializando o Dudu, é ir potencializando o Dudu pra ele ser um pouquinho de Matheus Pereira, um pouquinho de Arrascaeta e um pouquinho de Dudu Kojitski, né? Que a gente traz referências como jogadores destaques da posição, mas a gente quer esse jogo autoral do Dudu. E eu quero também esse jogo que ele possa mostrar o talento dele no mais puro estado, que foi, por exemplo, os golaços que a gente viu contra o Paysandu e contra o Botafogo de São Paulo na temporada passada. Ainda acho que é um Dudu discreto para tudo que ele pode apresentar. É um Dudu de muita qualidade, muito importante pro time. Mas ainda acho que é um Dudu que pode apresentar mais.